Por falar em feijão, como é que anda o feijão de vocês? O meu também não, gente. Então, mas eu sei que tem feijão aí que tá nascendo. Tem feijão que tá brotando. Daqui a pouco vai ter colheita de feijão. Glória a Deus por isso. A gente não pode desistir, né? Tô pelejando com meus 3 lá. Cada dia estão num cômodo da casa para ver se nasce. Mas, importante é não desistir. Irmãos, fazer uma oração antes de começar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela oportunidade de estar na tua casa mais uma vez. Te agradeço pela oportunidade de compartilhar da tua palavra, daquilo que o Senhor tem para falar conosco. Deus, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, que as tuas palavras possam soar para nós, ó Pai, como uma boa música. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem pedido à tua igreja, aquilo que o Senhor tem nos ensinado nos últimos dias. Que nós possamos, ó Pai, confiar que o teu plano é muito melhor do que o nosso. Em nome de Jesus, que nós possamos confiar e depositar toda a nossa fé em Ti, Deus. Porque tudo que nós somos e tudo que nós temos vem do Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o título hoje é Como Membros de um Corpo. Ontem a gente estava aqui reunido falando sobre saúde e bem-estar, e é um assunto que eu adoro, assim, eu sou apaixonada com a área da saúde, então eu gosto muito de ouvir, de falar sobre esse assunto, e é muito bom ouvir esse assunto dentro da igreja. E eu acho interessante as ilustrações que o apóstolo Paulo faz nas cartas dele, porque ele é muito didático, e eu gosto de coisas didáticas, facilita o aprendizado. E o nosso Deus também é extremamente didático. Então, Jesus falava por meio de parábolas, não era à toa, né? Era para facilitar o nosso entendimento. E uma das ilustrações, e não é só uma ilustração que a Bíblia traz, é a igreja como sendo o corpo de Cristo e Cristo a cabeça desta igreja, né, deste corpo. E assim como um corpo tem muitos membros, a igreja também tem muitos membros. E assim como o nosso corpo físico, cada órgão, cada membro tem a sua função, assim também é no corpo de Cristo. Cada membro, cada pequena parte do corpo de Cristo tem uma função e uma importância singular. Então, é sobre isso que a gente vai conversar essa noite. Eu convido os irmãos para abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Amém? Eu vou abrir vários textos, então, se os irmãos quiserem deixar a Bíblia aberta. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12. Como Cristo é um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também, todos nós, judeus e não-judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, eu não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial, que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse, umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela.
Eu acho interessante desse texto, porque assim como é o nosso corpo físico, criado por Deus, assim também é a igreja. Então, se nós ficamos gripados e perdemos um pouco do paladar ou um pouco do olfato, a gente já sente uma falta enorme. E não adianta você colocar o ouvido perto da comida, porque isso não vai te fazer sentir o cheiro ou o gosto dela. Então, é importante que a gente entenda que o ouvido é importante para ouvir, e não só para isso, também tem estruturas no ouvido que são importantes para o equilíbrio. Assim como a boca, o nariz, cada um tem a sua função e a sua importância. E um exemplo que veio ao meu coração quando eu estava escrevendo foi o exemplo dos nossos rins. Nós temos 2. Algumas pessoas nascem com 3, outras nascem com apenas 1, mas nós fomos criados para ter 2. E se fomos criados para ter 2, a função é para funcionar com 2. Então, entre as funções dos rins está a excreção de metabólitos. O rim é o nosso filtro natural, né? Então ele filtra o nosso sangue, elimina a água, e ele tem uma importância muito grande no controle da pressão arterial, por exemplo. Então, ter o rim preservado e saudável é muito importante. E se nós fomos criados para ter 2 rins, existe uma razão para isso. Mas o que acontece quando a gente perde um rim e fica só com um rim? Pessoas que nascem com um rim só, ou pessoas que doam um dos seus rins para outra pessoa, porque isso é possível em vida. O que acontece com esse rim que fica? Esse rim que fica, ele aumenta de tamanho e passa a fazer a função de 2 rins. E por que isso acontece? Por um mecanismo de compensação do nosso corpo. Todo o nosso corpo funciona para manter a homeostase, para manter o nosso equilíbrio biológico. Então, se nós temos 2 rins e a gente passa a ter um só, aquele um só vai trabalhar para funcionar como 2. Acontece que ele não funciona 100% como 2. Ele funciona apenas 80% aproximadamente como 2 rins. Isso quer dizer que há uma perda de 20% da função do nosso sistema renal. A pessoa pode ter uma vida normal? Pode. Pessoas que doam seus rins, um rim, conseguem viver com um rim só. Acontece que ela vai ter que ter muito mais cuidado, porque se ela exagerar no sal, se ela exagerar no uso de medicamentos, se ela fizer uso de drogas, se ela não tiver uma boa... O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai sobrecarregar o único rim que ela tem. E se ela sobrecarregar o único rim que ela tem, esse rim vai entrar em insuficiência, quer dizer, ele não vai conseguir arcar com toda a demanda. E se ele não consegue arcar com toda a demanda, o que acontece? O resto do sistema do nosso corpo, que depende daquele rim, vai ficar prejudicado. A pressão arterial vai subir, a pessoa vai inchar, porque vai haver retenção de líquido, ela pode desenvolver algumas infecções. Bom, uma série de complicações vai acontecer a partir disso. E o que isso tem a ver com a igreja? Isso tem a ver com a igreja que nós somos membros de um corpo que temos uma função assim como os nossos rins. Se um de nós falta, compromete a função do todo. E antes de comprometer, sobrecarrega. Depois que sobrecarrega, compromete a função. Depois que compromete a função, pode ocorrer uma perda, uma insuficiência, ou seja, a demanda é tão alta que o que ficou do corpo não consegue suprir a demanda. Isso gera uma sobrecarga, uma perda de função e possivelmente uma perda do órgão. O que acontece com o nosso corpo em relação ao rim quando isso acontece, quando nenhum dos 2 rins funciona, é que essa pessoa fica presa a uma máquina de hemodiálise até que ela consiga um transplante de rins. Então, o nosso Deus, Criador Todo-Poderoso, criou o nosso corpo físico para que ele mantivesse o equilíbrio do qual o médico Dr. André ontem comentou. E assim como ele criou o nosso corpo assim, ele também o fez a igreja para ser assim, para que ela mantivesse um equilíbrio, para que ela alcançasse um nível espiritual. Mas isso não é possível se o corpo todo não funcionar adequadamente. Então, o apóstolo Paulo ele faz algumas orientações para que esse corpo funcione de forma adequada e não haja essa sobrecarga, nem perda de função e nem perda de órgão.
Porque a gente já ouviu falar muitas vezes que membros trabalharam durante muitos anos na igreja e depois de dedicar suas vidas à igreja, eles saíram da igreja e procuraram outra igreja, ou então saíram da igreja e ficaram sem igreja. Ou então permaneceram na igreja e nunca mais quiseram fazer nada. E alguns justificam isso por um único motivo: sobrecarga. Só eu fazia tudo. Era eu para isso, eu para aquilo outro. Com tantas pessoas, com tantos membros no corpo, não faz sentido que uma única pessoa exerça várias funções, porque uma hora ela vai se cansar, uma hora ela vai se sentir sobrecarregada, uma hora ela vai perceber que ela não está desempenhando a função que ela desempenha com tanta qualidade, com tanto zelo, com tanto amor, porque ela está sobrecarregada. E, irmãos, isso é muito triste, porque o Senhor não nos pede isso. O Senhor, Ele não pede que a gente dê mais do que a gente é capaz de dar. Às vezes, nós entendemos que o corpo precisa de mais, então nós trabalhamos mais, só que em dado momento, a nossa função no corpo vai ser comprometida. E o corpo todo vai ser comprometido, porque como diz a palavra de Deus, quando uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem. Então eu não estou desencorajando você que está trabalhando, está se dedicando à obra, a deixar de fazer isso. A mensagem é para encorajar aqueles que ainda não se envolveram a se envolver, para que aquele que também é parte do mesmo corpo que você não se sinta sobrecarregado e não comprometa o funcionamento de um corpo do qual você também faz parte, porque todo mundo sofre a consequência do mau funcionamento de uma parte do corpo. Uma prova disso é quando você bate seu dedo mindinho numa quina. Parece que o seu cabelo lá em cima sente a dor do dedinho que você bateu na quina. Isso é ser corpo. Então, cada pedacinho de nós, por mais dispensável que possa parecer, ele tem uma função importante. Continuando no capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 27, diz o seguinte: pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres. E em seguida, pôs os que fazem milagres. Depois, os que têm o dom de curar ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso, se esforcem para ter os melhores dons. Eu vou repetir o versículo 29, que diz: nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres. Glória a Deus por isso, porque não é só disso que a igreja precisa. A igreja precisa de mais do que isso. E a palavra de Deus fala que Deus distribui os dons conforme a necessidade da sua igreja, conforme Ele deseja distribuir. Então, aqui dentro da nossa igreja, cada um tem o dom que precisa para fazer com que o corpo de Cristo, aqui representado por nós, funcione de forma perfeita, de forma que agrade ao nosso Deus. Mas é necessário que cada um de nós se posicione diante de Deus com disponibilidade, disposição para exercer esse dom. Porque o Senhor não nos obriga a nada. Ele fala que está à porta e Ele não abre a porta. Quem abre a porta é quem está do lado de dentro. Um exemplo interessante de que nem só desses dons se vive a igreja de Cristo é o que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, ele faz uma observação interessante. Ele diz: lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Loide e sua mãe Eunice tinham, e tenho certeza de que é a mesma fé que você tem. E eu acho lindo isso, porque eu comecei a frequentar a igreja por incentivo da minha avó. A minha avó me levou para a igreja a primeira vez, e foi pelo exemplo dela que eu continuei. E eu dou graças a Deus por isso, porque o tempo que nós tivemos, ela me ensinou coisas muito preciosas. E assim foi com Timóteo, que aprendeu com a sua avó e com a sua mãe.
E Paulo não escreveria isso numa carta se isso não fosse relevante para nosso aprendizado nos dias de hoje. Então, Lloyd e Eunice são mencionadas na Bíblia pela criação que deram a Timóteo, pela educação cristã, por ensinar os princípios do Evangelho para Timóteo. A Bíblia não fala que elas tinham algum cargo na igreja, a Bíblia não fala que elas exerciam alguma função ministerial dentro da igreja. A Bíblia não menciona. A Bíblia menciona que elas tinham uma fé sincera e que isso se refletiu na vida de Timóteo e que Timóteo tinha essa mesma fé. E nós conhecemos as cartas de Timóteo, como Paulo menciona Timóteo, o quanto esse jovem foi importante na igreja primitiva para levar o evangelho, para compartilhar a palavra de Deus. E ele é parte importante da Bíblia, que é o nosso manual de instruções hoje. Então, o nome dessas mulheres foi registrado na palavra de Deus por uma razão. Os idosos chegam a um determinado ponto da vida que eles têm um sentimento muito grande de inutilidade. Eles se sentem inúteis, porque aposentaram, porque não trabalham mais, porque já não têm a mesma força, a mesma condição que tinham na juventude. E às vezes é desafiador fazê-los entender que o fato de não serem tão fortes como antes, ou não a profissão que antes, não diminui o valor que eles têm. E o fato de não ser um pastor, não ser um ministro de louvor, ou seja, qual for a função dentro da igreja que brilha aos seus olhos, isso não diminui o valor que cada um de nós tem dentro do corpo de Cristo. Muito pelo contrário. O Senhor nos valoriza individualmente e singularmente, porque Ele deu a cada um de nós um dom. E às vezes você pode olhar para a sua vida e não enxergar nenhum dom, mas se você perguntar ao vizinho do lado, ele vai te apontar vários dons que você tem. Eu conheço pessoas aqui na igreja que têm jardins lindos na sua casa. E eu me pergunto por que essas pessoas, ou essa pessoa já não chegou diante do pastor e falou: pastor, eu posso cuidar do jardim da igreja? Eu posso plantar uma mudinha aqui? Eu tenho uma plantinha que ficaria linda no jardim da igreja, eu posso plantar? Eu não sei por quê, mas durante muitos anos eu fiz a mesma coisa. Eu fiquei sentadinha ali na cadeira, perguntando para Deus para que eu servia. Eu não sabia dançar, eu não sabia cantar, eu não sabia pregar, eu não podia fazer nada então, né? Mas o Senhor tinha uma resposta diferente para mim. Então, irmãos, cada um de nós tem algo que pode ser útil no reino de Deus. Mesmo porque, se você ainda assim não encontrar nada que você possa servir ao Senhor aqui no templo, onde você estiver, você vai encontrar alguém que precise de um toque de amor, precise de uma palavra de encorajamento, precise de um ouvido disposto a ouvir com sinceridade. Então, nós podemos e devemos ser úteis onde quer que a gente esteja. A gente só precisa estar disponível para isso e buscar no Espírito Santo a sensibilidade para identificar a necessidade das pessoas que estão ao nosso redor. Porque necessitando, todos nós estamos de um ouvido, de um ombro, de um colo, de uma palavra, de um cuidado. Todos nós estamos. O mundo está carente de pessoas que possam dar isso. E o Senhor distribuiu diferentes dons espirituais. Só que o Espírito que dá esses dons é o mesmo Espírito. A palavra nós começamos lendo dizendo que nós fomos batizados pelo mesmo Espírito. Nós temos a fé no mesmo Deus, no único Deus, que distribuiu diferentes dons para que nós pudéssemos servir a Ele de forma diferente. Vamos abrir lá em Romanos, capítulo 12 também? Romanos 12, a partir do 4. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 4, diz assim: porque, assim como em um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o dom de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem
Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Tem pessoas que têm uma mão maravilhosa para cozinhar, tem uma mão maravilhosa para costurar, tem gente que tem uma voz incrível para cantar. E a gente podia ficar aqui a noite toda citando diferentes maneiras pelas quais nós podemos adorar o nosso Deus e servir, tanto no templo quanto lá fora. Eu acredito realmente que às vezes não seja nem a questão de identificação de dons. Às vezes pode ser só o entendimento, uma necessidade do entendimento de que aquilo que você tem é útil e valioso. Então, se você até hoje enxergou em você algo que você não enxergava valor suficiente ou utilidade suficiente para entregar ao Senhor, saiba que isso que você pensou aí, enquanto eu estou falando, tem um valor muito precioso, tanto para Deus quanto para o corpo de Cristo. Eu não enxergava nenhuma forma como eu pudesse servir aqui na Wesleyana. Na quadrangular, eu costumava, junto com os adolescentes, ajudar na limpeza da igreja. Havia uma escala e a gente ajudava na limpeza da igreja. E eu me sentia muito útil fazendo isso. Eu participava de teatro, sempre por trás dos panos, né, que era onde eu me sentia mais confortável. E, numa oportunidade, eu fui no encontro com Deus. E eu fui servir no encontro com Deus e lá eu me encontrei. Eu falei, gente, eu nunca fui tão útil na vida quanto pegando o bebê que estava chorando, entregando copo de água, cobrindo as mulheres que caíam, porque lá na quadrangular, quando a mulher cai, a gente joga um lencinho em cima para não expor. E eu me senti super útil e voltei de lá me sentindo uma pessoa muito útil. E eu fiquei muito feliz, e quando eu vim para cá, eu falei, e agora, o que eu vou fazer? E eu perguntava muito para Deus, me ajuda a ser útil, porque eu não me sinto útil aqui. E num dado momento, o Marden me chamou para conversar, e me fez algumas perguntas, e eu entendi que aquela conversa que eu tive com o Marden era a resposta das minhas orações. E a Zoe completou 4 anos essa noite por conta daquela conversa que o Senhor me chamou para ter. Porque eu creio que o que o Marden me falou naquela noite, ele falou com direção do Espírito Santo. Então, as vidas que passaram pela Zoe foram edificadas e são frutos desse GESEL, elas começaram a nascer, a ser semeadas naquela conversa. Então, eu creio que talvez cada um de nós precise ter essa conversa com Deus para que o Senhor possa abrir os nossos olhos e falar, olha filho, olha filha, eu estou com você. Eu tenho um lugar onde você pode ser útil na minha obra, porque você é precioso, você tem um dom. Eu enxergo isso em você, eu te dei isso. E eu quero fazer através da sua vida. Você quer? Você quer fazer isso junto comigo? Porque nada do que aconteceu até hoje na Zoe é mérito meu. O que eu fiz foi abrir a porta da minha casa e me dispor. E o que eu aprendi até hoje é tudo para a honra e glória do Senhor, porque eu não tinha capacidade um quebra-gelo e fazer lanche e nada do que a gente faz junto hoje lá. Então, irmãos, é tudo através dele. Só que a gente precisa confiar que ele vai fazer em nós. A gente precisa se dispor para que ele faça em nós. E eu já comentei com algumas pessoas como eu admiro o pastor Edmilson pela humildade dele e nos dá oportunidade. O pastor Edmilson, ele não tem vaidade. Ele não tem vaidade de ceder o púlpito, ele não tem vaidade de ceder o altar, ele não tem vaidade de falar, não, você está certo, não, vamos fazer dessa forma. Ele não tem vaidade de receber uma sugestão nossa. Muito pelo contrário, ele está sempre muito receptivo. E isso é muito bom, irmãos, porque isso nos dá a oportunidade de exercer os dons que o Senhor nos deu. Só que talvez o pastor Edmilson não esteja recebendo tantas visitas e tantas propostas quanto ele está disponível. E o pastor Edmilson está tendo a receptividade e a disponibilidade que o Senhor chamou ele para ter. Porque ele é o pastor de ovelhas, o papel dele é esse. Então, se nós precisamos de ajuda para servir, ele está aqui para nos ajudar a servir. E, irmãos, não foi o pastor Edmilson que me pediu para vir compartilhar isso que eu estou compartilhando com vocês. Fui eu que pedi a ele para compartilhar. Então,
Isso é algo que eu aprendi a fazer no GECEL. O GECEL, no começo, eu fazia o quebra-gelo, a palavra, escolhia a música, entregava a música, fazia oração, era tudo eu. Irmãos, era bastante cansativo. E eu dei glória a Deus quando apareceram pessoas para compartilhar todas essas coisas. E nós criamos uma rotina lá no GECEL de que as pessoas começariam aos poucos, para que elas pudessem se sentir à vontade parte do processo. Então, as pessoas começavam levando um lanche, começavam escolhendo uma música, fazendo um quebra-gelo, e quando elas se davam por conta, elas estavam ministrando a lição, elas estavam conduzindo uma oração. Pessoas que chegaram dizendo que não sabiam orar, que não sabiam falar. Irmãos, não é necessário que a gente saiba, é necessário que a gente se disponha. E o pastor Edmilson faz isso, ele dá a oportunidade para a gente servir. A gente só precisa aproveitar essa oportunidade e contribuir de alguma forma. E eu tenho certeza que cada um de nós pode contribuir de alguma forma. O projeto Saúde à Luz da Palavra de Deus foi a forma que eu encontrei de devolver para o Senhor aquilo que o Senhor tem depositado na minha vida. A minha faculdade, a minha graduação, eu tenho pela graça e misericórdia de Deus. Eu estudei com bolsa integral numa universidade privada. Todas as especializações, o mestrado que eu estou fazendo, tudo, todas as portas que se abriram até hoje na minha vida, foi Deus que abriu. Falei, Deus, como eu posso retribuir para o corpo de Cristo algo que o Senhor tem depositado há tantos anos na minha vida? Então eu falei, eu amo falar sobre saúde, por que não falar sobre saúde com a igreja? Por que não compartilhar aquilo que eu tenho aprendido nesses anos todos? Então, eu gosto de mexer com idosos e eu tenho vontade, muita vontade de fazer um trabalho com idosos na igreja. E a Bel me incentiva todos os dias a fazer isso. E eu creio que um dia nós vamos realizar esse sonho juntas. O Senhor me deu, talvez, o dom de cuidar de pessoas, que é o que eu ganho para fazer, cuidar de pessoas. E por que não fazer isso dentro da igreja, onde nós somos chamados para fazer isso? Então, irmãos, que o Senhor possa falar ao seu coração acerca do que você pode entregar para Ele como serviço. Porque não sou eu nem o pastor Edmilson que vão falar para você como você pode servir ao Senhor. O pastor Edmilson já deixou bem claro que ele não tem ministérios engessados para oferecer aos irmãos. Ele está disponível para receber os dons dos irmãos e então os ministérios eles vão acontecendo. Porque a vida cristã é o nosso ministério. E isso não precisa ter um nome específico para acontecer. O último texto que eu vou ler está em Efésios 4, a partir do versículo 2, que é uma orientação do apóstolo Paulo, à igreja de Éfeso, como um corpo de Cristo. E ele diz o seguinte: sejam sempre humildes, bem-educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo e um só Espírito e uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu. Como dizem as Escrituras Sagradas, quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então não seremos mais como crianças arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados.
Pelo contrário, falando a verdade, com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Nós temos no nosso corpo células de defesa do sistema imune e temos também essas células de defesa no sistema nervoso central. E qual que é a função dessas células? Defender o corpo de ataque de invasores, de corpos estranhos que não deveriam estar lá. E aí, de forma particular, no nosso sistema nervoso central, acontece o seguinte: quando um neurônio ele é danificado, quando ele perde a sua função, ele fica lá, inútil, no meio de todos os outros neurônios. E tem uma célula que se chama macrófago, que atua dessa mesma forma no nosso sistema imune, na periferia. E lá no sistema nervoso, ela se chama astrócito. A função principal assim, do astrócito é recolher essa célula que está sem função ali. Porque se essa célula sem função ficar ali, ela vai gerar dano nas que estão funcionando perfeitamente. Porque o neurônio, quando ele deixa de fazer conexão com outros neurônios, ele busca neurônios para fazer conexão. E se aquele que está ali inútil continuar ali, ele vai comprometer todo o sistema. Então, o astrócito vai lá, engole o neurônio que perdeu a sua função e destrói ele. E eu li um artigo que descobriu que talvez as doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, o Alzheimer, o Parkinson, aconteçam por um acúmulo de células que perderam função. E essas células vão causando uma toxicidade no nosso sistema nervoso central. E isso vai fazendo com que ele adoeça e perdendo cada vez mais função. E aí, mais à noite, eu refletindo, eu falei, puxa vida, eu sei que o nosso corpo faz isso para o bem, né? Para preservar. A célula morre, a outra vai lá e destrói ela. Mas eu conheço alguém que faz isso não para o nosso bem, mas para o nosso mal. Quando nós estamos sem função dentro da igreja, quando nós somos como um neurônio morto no meio da igreja, sem função, sem conexão, quem vem e nos consome até destruir e eliminar é o inimigo. Por que ele faz isso? Porque é menos uma peça para ele se preocupar no meio do corpo de Cristo. É menos um pedaço funcional do corpo de Cristo. E se nós continuarmos vivendo no meio da igreja, do corpo de Cristo, sem função, além de comprometer o funcionamento adequado do corpo de Cristo, nós corremos o risco de ser devorados, destruídos pelo inimigo, que veio para matar, roubar e destruir. Então, já viu aquela fala, cabeça vazia, oficina do diabo? Crente sem função vira alimento do diabo. Então, deixe que a sua vida vire alimento para fortalecer o inimigo no propósito que ele tem aqui nessa terra, que é destruir cada um de nós. Que o Senhor possa ministrar ao seu coração aquilo que ele tem para fazer em você e através de você. E que você se disponha a servir não ao pastor Edmilson, mas a Deus, na igreja local, que é essa igreja. E tudo isso, irmãos, foi compartilhado e eu acredito que a Bíblia foi escrita porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A glória, pois, a ele eternamente. Amém. Era isso que eu tinha para compartilhar com os irmãos essa noite. Pastor?